Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Impressionante, né? O Danilo tem que vir a público, expor as conversas, porque como, né, esse tipo de coisa, a palavra da mulher é o que importa! Então, ela foi com a sagrada palavra dela. Então vai o UOL, que é esse site de notícias barbante, vagabundo, de baixa qualidade, promotor de ideias ruins e também de fake news. O UOL vai dar o espaço pra ela falar as verdades dela, né? Então ela vai lá e joga de uma maneira em que o Danilo Gentili é um racista. Então o Danilo Gentili é um racista na cabeça dela, tá? E agiu de maneira racista pra proteger um outro cara que abusou dela. Sendo que ela, a gente já entrou, né? Assim, o vídeo do Danilo explica a história, assim, é um primor de narrativa o vídeo do Danilo. Deviam fazer um filme do vídeo do Danilo. Ela pega, né, e coloca as coisas, né, de uma maneira simplista, né, tipo, se fosse uma mulher branca e rica, né. E aí quando tá provado que o Danilo fez tudo aquilo que ela disse que ele deixou de fazer por ser racista, eu só posso dizer que ela é um ser humano horrível, ela é um ser humano vil, ela é um ser humano baixo. E eu só posso dizer que essas causas identitárias, elas são usadas única e exclusivamente para alimentar rancores e para gerar a promoção de gente vagabunda. Então você vê que ela usa o termo lá, né, classismo, né, se eu fosse rica, e racismo, se eu fosse branca, como um instrumento para dizer que o Danilo foi sexista, machista, né, além de racista e classista, tá, para depreciá-la. E aí quando eu vejo que ela dá essa declaração com o objetivo de atingir o Danilo, me parece que o foco dela, na verdade, é se vingar do fato dela não trabalhar mais com o Danilo. Então ela instrumentaliza uma denúncia de ordem sexual contra um homem para atacar outro homem, possivelmente por conta de uma vingança. E aí a gente sempre se lembra, o que eu falei agora, coisa de 1 minuto atrás, né? Estas causas, em grande medida, servem para fundamentar os sentimentos de rancor, sentimentos de inferioridade, de inveja de pessoas ruins. Então você tem aí essa moça que ela é uma pessoa ruim, usando, né, dessa série de argumentos, essa série de elementos, para tentar gerar dano a outra pessoa. Eu só posso falar que essa pessoa é um escroque, eu só posso falar que essa moça não presta, que essa moça não devia arrumar emprego em lugar nenhum, porque ela não é um ser humano confiável. Isso é muito escroto, isso é muito escroto. Isso é muito escroto. E aí, né, humor de cunho sexual, de passa a mão na bunda de um, de outro, ela fazia também. Ela fazia esse tipo de humor. Ela fazia esse tipo de humor! Esse é o ponto. Eu não sou advogado do Otávio Mesquita, não tô nem um pouco afim de ser advogado do Otávio Mesquita. Eles que se virem lá na justiça, isso não é problema meu, mas definitivamente, né? Ela criou o código de relacionamento entre adultos, né? Dessa maneira. E agora tá aí assim. O Danilo falou, cuidado com o quê, cara? Eu acho ela uma escroque mesmo. Eu acho ela. É escroto o que ela fez com o Danilo. Pô, eu acho isso escroto demais. Não tem outra palavra, é escroto mesmo. Que é isso, cara? Como é que pode? Porque esse tipo de gente como ela não tem nenhum pudor em tentar destruir a vida de uma pessoa. Entendeu? Ela não sabe que existem, por exemplo, se ela tá cancelando o Danilo, talvez ela esteja construindo um caminho para que anunciantes tirem anúncios do programa dele. Existem famílias, ô Juliana, que trabalham naquele programa. Famílias inteiras que dependem lá do ganha-pão do programa do Danilo. Existem carreiras que estão sendo construídas, pessoas estão sonhando com aquilo. E você, quando se comporta como uma escroque, mentindo sobre o cara, se atinge diretamente não só ele, mas as pessoas que trabalham ao redor dele. Por isso que eu digo que essas pessoas são ruins. Isso é mal, isso é baixo. Tá? E aí não tem consequência, então ela joga essas coisas lá, não tem consequência? Tem que ter muita consequência, tá? As pessoas que agem com essa perfídia, especialmente agentes públicos, mas em geral todos, precisam ser punidas de maneira muito severa. Uma sociedade séria tem que puni-las de maneira muito severa. E, cara, é o mundo que a gente vive, né? É um mundo doentio. Mundo doentio. Essa Juliana, cara, ela tem que ser... Ela tá sendo agora exposta ao escrutínio público e depois do vídeo do Danilo Gentili, ela tá devastada. Devastada. Não há o que dizer. Ela tá devastada. Não há como ela confrontar, porque o Danilo apresentou provas, áudios, e-mails, trocas de mensagem. Assim, o Danilo documentou tudo. Ela tá destruída no campo de batalha. Na justiça. A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Você tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo, manda pra perícia. Vamos acabar com essa história logo? Manda pro SBT. Essa sempre foi a minha postura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala que tinha medo de perder o emprego? Eu quero fazer a denúncia, ela não quer. O João quer fazer a denúncia, ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz, que é proibir o Otávio Mesquita. Mandei os e-mails pro meu advogado, estão vendo os prints? Sabe o que o meu advogado fala? Você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser a gente faz, se ela não quer, não faz. E morreu o assunto. Até que... uns 2 anos atrás, eu acho, isso foi 2020, aí 2022 ou 2023, acho que foi 2023,
2023, eu vou entrevistar a Iris Abravanel, o Otávio Mesquita não respeita a minha ordem, o meu pedido dele não entrar no programa, ele invade o bastidor do meu programa e eu expulso ele por causa da Juliana. Aí ele vai na imprensa e fala mal de mim, ele não vai falar mal da Juliana, ele vai falar mal de mim, porque eu fiz o que a Juliana pediu, de não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço, eu fui demonizado por ele no Roda Viva, na Folha de São Paulo, dei um Google. Eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só pra que eu não levasse mais o Otávio, foi o que eu fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você você ouve me ele falando defender? dela falando, A sua... filha da puta, né, cara? Desculpa, tem uma coisa de filho da puta, né, cara? Que coisa vil. Que coisa vil. Nada melhor do que a verdade pra pegar essa carinha de falsa indignação. Ô Danilo, se fosse branca, né? Oh, que coisa de filho da puta. Não vem ódio no coração de vocês? Ódio puro. Que coisa escrota, cara. Que coisa vil. Que coisa baixa. Olha que coisa baixa, cara. Vocês entendem? O Danilo, pra não ter a carreira dele destruída, precisou se defender, juntar as provas, sabendo que poderia lá na frente ser atacado. Ou seja, que sociedade vai ser baseada em confiança quando as relações humanas passam a ser constituídas pela perfídia? Em qualquer momento você pode ser alvo de uma acusação canalha. Isso é muito... Gente, isso é destruição de qualquer capacidade de relação entre homem, mulher, amigos de toda sorte. Vamos continuar, mas que eu vou te precisar de uma reflexão sobre isso. Dá o play. Promoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? Tire as conclusões de vocês, tá bom? E fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... Ó, realmente, Juliana. Como você é negra... Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então você não dá pra falar que você é negra e pobre porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando... Eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida. Você me pegou nessa. Nossa Tá bom? senhora. É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Calma aí, Danilo, calma aí, eu sou militante, não enfio faca na costa de ninguém, minhas costas tomam faca. Eu sei, ele tá falando desse tipo de militância identitária, claro, mas é tão nítido, né? É tão baixo. O Léo Lins deu opinião, vamos ver a opinião do Léo Lins sobre o caso. Que já foi comentada publicamente. É óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos na Band, mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos na Band com outra produtora, era uma produtora nada a ver com a SBT, era uma produtora argentina, foi feito um concurso para ter uma assistente de palco, e os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana. E mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor pro programa. E de fato foi. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades, ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais, ótimo, maravilha, maravilha. E aí, eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Rapaz, assim, muitas pessoas falando muitas verdades, né? Lembrando que o Léo Lins, o Danilo são caras permanentemente cancelados. Só a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, tá? Mostra o número de likes que tá isso aí. Você não consegue ver? 8 milhões de views. Tava com 450 mil likes a coisa de 1 hora atrás, tá? Ou seja, claramente o Danilo... ela não vai conseguir buscar esses números do Danilo, ou seja, o Danilo conseguiu restabelecer a verdade, graças a Deus. Tá, mas vamos lá, vamos ouvir mais um pouco dele. Você não tem... O lance foi a Dani, onde eu tô olhando... Vamos lá, vai um pouco antes. Eu só pensei uma coisa, eu vou estar ao lado da pessoa que tá na minha equipe, da pessoa que está comigo.
ouçam a conversa. Vejam hora que um acabar. ponto do Danilo sobre isso, tá? Vejam que a posição dele o tempo todo é uma posição de líder de grupo. Sim. A posição do Danilo é, meu Deus, não, olha só, como é que vai ficar com a minha equipe? Como é que eu protejo a minha equipe? Em determinado momento ele fala, ele sofre as consequências do Otávio Mesquita por não deixar o Otávio Mesquita circular na equipe dele. Então o foco dele é a proteção do time e da equipe dele. Então o Danilo age de maneira honrada e correta com os dele, com o time dele, o time do programa dele. A moça trai o programa dele, ela trai a confiança dele. Para mim, a desonra, a perfídia, uma coisa que ela faz, é comparável aos piores crimes. A desonra e a perfídia são as coisas mais baixas que o ser humano pode ter. Então o comportamento dele é nobre nesse sentido. E várias vezes as pessoas, especialmente hoje em dia, quando... Vou dar um exemplo. Digite 1 se vocês acham que é mais importante honra, e digite 2 se você acha que é mais importante tolerância. Se você acha que honra é mais importante, digite 1. Digite 2 se você acha que tolerância é mais importante. No conjunto de valores vigente, nesse mundo que nós vemos, tolerância é mais importante que honra. Eu não consigo achar, em nenhum sentido, que tolerância é mais importante do que honra. Ou seja, entre ser intolerante ou ser honrado, serei sempre honrado. Mesmo que precise ser, às vezes, intolerante. Entendeu? Honra ou diversidade. Ah, diversidade. Então, assim, o sistema de valores da sociedade que a gente vive hoje é um sistema doentio. É um sistema doentio. E aí, cara, esse sistema doentio, ele permite, tá, que você haja de maneira desonrosa em nome desse conjunto novo de valores que são colocados no topo. E que é fictício. Porque nenhum ser humano acha que honra é menor do que tolerância. Todos os seres humanos sabem. Qualquer pessoa é inato ao ser humano. Por exemplo, para um homem, o cumprimento da palavra... Eu falei outro dia, né? O cumprimento da palavra é um ato essencial. Nessa lógica de hoje, você mentir e descumprir a palavra é válido caso você faça isso em nome, sei lá, da luta contra o machismo. Entendeu? Então, entendi. Eu posso ser desonroso e não cumprir a palavra em nome da luta contra o machismo? Sim, pode. Você pode mentir e destruir uma família em nome da luta contra o machismo. Olha que bacana. Por quê? A nossa sociedade incentiva isso. O nosso judiciário incentiva isso. As nossas marcas incentivam isso. Não, atualmente você vai construir uma sociedade que ela é doente, é uma sociedade pervertida, ok? Pode dar o play. Conversa, eu falo de novo. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. E aí? Eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia, né, da situação. Eu tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando coisas dela e tal. E aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porquê. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava Então, mulher do dia, né? certeza queria falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar certeza da defesa dele. Não, E sim, sinceramente, sim. eu não quero nada desse homem. Não, Nada. esse discurso ia rolar, claro, mas foi a primeira coisa que eu me falei. Falei, a esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. Eu não vi. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um Eu vou ficar quieto. Em nome da Eu acho instituição, eu vou ficar quieto, tá? A gente tem que ser prático. O que a gente faz pra resolver? Porque você não pode ficar magoado. O importante é que você fique bem e você se sinta bem. Então a gente tem que Mas eu não tomar quero alguma atitude pra adiante isso, pra da essas coisas justiça pra esse melhorarem. cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pra você se sentir bem, pra você sentir que foi justiçado. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediado, entendeu? Eu pra mim, concordo com o João. Você isso sabe. eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro, eu não quero que isso venha a público por mais que foi. Eu não quero nada, eu só fiquei magoada, é só isso. Então, Juju, então é o seguinte, é óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou fazer qualquer coisa dentro do nosso programa. Não, o Danilo, ele não sabia que... João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Nada, eu não reparei no que aconteceu. Eu tava do lado, e pra mim o que eu vi Só foi que um velho o abuso cair da corda e maior- ficar mexendo na mão, entendeu? O abuso maior foi que tava a mulher, o filho e as câmeras. O que eu posso falar? Ele vai falar, imagina. Mas calma aí, Eu quero calma aí. saber. Mas calma aí, Juliana. Aqui a gente tem uma coisa a nosso favor. Se tava as câmeras, a gente tem as imagens. Se a gente tem as imagens, vamos mandar pra uma perícia. É isso que a gente tá falando, Ju, assim. Tem a imagem ou foi cortada? Ele falando do meu peitinho duro. Não, eu acabei de assistir, Ju. Quando a gente falou que você tava assim, eu fui assistir de novo pra ver assim. Eu vou comentar, né?
Tem uma produtora de conteúdo americana, Dasha Nekrasova, né? Vai dando play. Eu vou falar a forma como ela fala, eu vou botar aqui um tweet da Dasha, tá? Ele fala assim, sem querer eu peguei no peito da Juliana, acho que até fala, me desculpa sem querer eu peguei no seu peito, mas uma coisa eu tenho pra falar, entendeu? O seu peitinho pelo menos é duro. Ele fala isso sim e não foi cortado, sabe? Não foi sem querer. Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou há pouquinho, a gente vai chegar e vai resolver essa SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso falar que foi sem querer, o Danilo não pode. Quem pode falar foi você. Se você acha que foi, cara, a gente vai estar do seu lado. Independente de quem seja, Otávio. Independente disso. Mas eu não quero nada dele. O que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa, é pouco, entendeu? É pouco pelo que ele fez. Mas eu não quero mexer com esse cara, entendeu? Foi só um desabafo e foi muito bom. Alô? Alô? Deixar vocês fora, cara. Eu sei. Assim, cara, Ju, independente Alô, de deu uma qualquer caída coisa. aqui. Oi. Tá. Então, eu acho que a gente não pode deixar quieto. A Juliana Mas não foi pode ficar importante eu saber disso. Foi muito bom eu saber que eu não tô sozinha. Vocês nunca souberam dessa minha mágoa. Agora que vocês sabem. Sim, porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo que aquilo parecia banal, você só pegou o bode do cara. Foi Mas isso exatamente mexeu o que com eu você. pensei. Você entendeu? Mas isso realmente, agora você me falando, eu fico assustado porque eu me sinto mal porque eu não entendi a sua mensagem. Agora eu tô entendendo a sua mensagem. Porque eu nunca falei. Então, todas as vezes que você comentou alguma coisa do Otávio, você falou do tipo, eu vi o bode desse cara. Exatamente, mas até aí, isso a gente não pode deixar acontecer. Mas até aí, vir a Juliana e falar que tem bode do Otávio, o que eu respondo é, eu também. Quem Então, no SBT que não fala que tem bode do Otávio? Pois é. Então, assim, uma coisa é ter bode, outra coisa é ter essa mágoa, porque eu tenho bode porque ele é chato, ele é interesseiro, ele é oportunista, ele é pegajoso, né? Eu tenho vários problemas eu ter bode, mas eu não tenho a cicatriz de ter sido assediado por ele, porque, como o João relatou, o que aconteceu? Ele cai da corda, fica mexendo na mão, fala sem querer, passei a mão, eu achei que era uma brincadeira. Tem 20 dias que a ex-funcionária dele assediou ele. Eu pensei muito. E acho que não foi o lance da Dani, foi por essa mina. Então eu já tava meio... por fora. O que aconteceu? Eu também tô sabendo. É um programa lá da madrugada dele. Teve uma ex-funcionária que pediu as contas e abriu o jogo de que ele assediou ela e abafou. E não foi pra lugar nenhum esse assunto. Então, assim, eu realmente não quero nada desse cara. Agora, se vocês puderem me ajudar, se quando ele for no programa, eu não precisar estar no estúdio. Juliana, Esse é o ponto, né? Assim, ela tá acusando o cara de estupro e ela não quer de maneira alguma levar isso pra justiça. Eu cito ou não cito a declaração da Dasha Nekrasova? A Dasha Nekrasova é uma influenciadora DJ, ela era de esquerda, ficou de direita, né? E ela fala muito sobre certo tipo de... Não tô falando que é o caso dessa moça, né? Mas tô falando das citações de meu peitinho durinho que ela usa. Ela faz questão de falar nesses termos. A Dasha tira onda de certos tipos de militantes feministas usando o seguinte termo: Stop sexualizing my tight wet pussy. Tipo, para de... Fala em inglês, né? Fica aí. Que é uma coisa meio assim... Para, vai... Eu acho isso tudo muito... Esses áudios, tá? Revelam muito mais do que eles realmente revelam, tá? Esses áudios, assim, revelam uma atitude correta, objetiva e direta da parte do Danilo Gentili. Correta, objetiva e direta. Uma atitude protetiva. E eu acho estranho, né? Entendi. Ela se lembrou 4 anos depois da história porque deu gatilho. 4 anos depois porque deu gatilho, vem da história da calabresa. Eu não nego que o outro fez essas coisas, tá? E ele é invasivo e tal. Também não nego que ela fazia as mesmas coisas que ele. Ela e ele faziam as mesmas... É um tipo de humor ali deles. Mas ali ela chora com o Danilo, né? Pedindo ajuda, querendo abrir. E aí depois ela acusa. Então, me parece... Quando eu faço uma leitura retrospectiva da história, me parece que em praticamente todo momento ela tá de má fé. Não sei se você concorda, Rizzo. Joga aí a palavra pra você. Cara, é realmente muito estranho isso. Não é? Esses áudios são de 2020, né? 2020. Estamos agora quase na metade de 2025. Então, em 2020 ela faz isso, né? Mas então, ora, por que ela não acusou se foi disponibilizado a ela essa possibilidade?